A cidade do futebol será a nova base da Seleção Nacional a partir da próxima segunda-feira. A informação foi confirmada por fonte da Federação Portuguesa de Futebol. Em caso de vitória frente à Bélgica no domingo, a seleção volta a Lisboa. A decisão prende-se com o calendário que ontem ficou definido. Portugal só poderá jogar agora em Sevilha, Munique e Londres até ao final do Euro. A seleção viaja para Sevilha no sábado de manhã. O treino de adaptação ao Estádio Olímpico e a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Bélgica vão realizar-se no sábado à tarde. Fernando Santos voltou a surpreender, tal como foi tradição em 2016. O selecionador agendou mais uma conversa com os jornalistas, na qual recusou a ideia de ser um treinador medroso. Para já dizer que Rui Patrício vai ser jogador da Roma, treinada por José Mourinho. O interesse do clube italiano já era conhecido há várias semanas. Hoje o jornal Corriere dello Sport diz que o acordo está fechado. Tiago Pinto, ex-diretor-geral do Benfica, terá tido um papel decisivo nas negociações. O guarda-redes da Seleção Nacional deverá assim sair do Wolverhampton. É no clube inglês que Rui Patrício está, desde que deixou o Sporting, na sequência do ataque à Academia de Alcochete. Prepara-se agora para uma nova etapa na carreira. A imprensa italiana revela que foi o próprio José Mourinho quem pediu a contratação do guarda-redes de 33 anos. O negócio deve ser oficializado depois da participação da seleção portuguesa no Campeonato da Europa. Rodrigo Pinho já foi apresentado como jogador do Benfica. O antigo avançado do Marítimo chega ao Benfica a custo zero e assina contrato até 2026. A CMTV sabe que Jorge Jesus insiste na contratação de William Carvalho. O técnico do Benfica está empenhado em garantir que o médio português é contratado ao Betis. As críticas que têm sido feitas a William Carvalho no europeu não são motivo de preocupação na Luz. Há até quem veja isso como uma forma de poder garantir a contratação do médio de 29 anos sem concorrência. João Mário está perto de ser jogador do Besiktas. A saída do Sporting está praticamente confirmada. O internacional português desistiu de ficar em Alvalade depois do Sporting ter ficado longe do valor pedido pelo Inter. O clube italiano queria 7,5 milhões de euros pelo médio de 28 anos, mas o Sporting só ofereceu 4 mais 1,5 por objetivo. João Mário ficou mesmo magoado com a situação. Nuno Santos é cobiçado na Alemanha e em França. De acordo com o jornal La Bola, o Sporting já recebeu várias abordagens pelo extremo. Ainda assim, Nuno Santos não demonstrou intenção de sair. O jogador de 26 anos deseja continuar na equipa de Ruben Amorim. Nuno Santos foi o jogador com mais assistências para golo do plantel campeão nacional. Recordo que Nuno Santos tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Está a tornar-se viral o golo de Luís Dias frente ao Brasil na madrugada passada, em jogo a contar para a Copa América. Foi logo aos 10 minutos de jogo. O jogador do Futebol Clube do Porto inaugurou o marcador pontapé acrobático de Luís Dias, sem hipótese para o guarda-redes brasileiro. PP já está na cidade do Porto. O primeiro reforço do Futebol Clube do Porto para a nova época chegou ao início da tarde de ontem, acompanhado do empresário. À chegada recebeu a camisola do Futebol Clube do Porto e saiu do aeroporto Francisco Sá Carneiro já com a camisola vestida. Cristiano Ronaldo é já uma das principais figuras deste campeonato da Europa. CR7 já fez 5 golos. Fernando Santos diz que o Ronaldo tem sempre um grande compromisso com a seleção. Não temos nada com o Ronaldo, sinceramente. Não temos nada. O Ronaldo é o Ronaldo, sempre foi. Uma disponibilidade muito grande na Seleção Nacional para servir a Seleção Nacional, para procurar fazer aquilo que faz bem em campo, que é procurar fazer golos. Nem sempre consegue, mas sempre tenta, sempre faz, sempre luta por isso. Depois o compromisso que tem com a equipa também sempre o mostrou. E portanto o resto virá como acontecer o que tiver a acontecer. Eu não me preocupo individualmente com essas questões, não. Fernando Santos diz que a partir de agora todos os jogos são finais e que as finais são para ganhar. O selecionador nacional diz que está confiante numa vitória frente à Bélgica. Mantenho a mesma convicção. Se não levava as malas para Sevilha, para que se as coisas não corressem bem, ir logo para casa, não é? Portanto, espero ir para casa daqui a um tempo. Tanta convicção é mesmo. Isto agora são finais, não é? E as finais não se jogam, ganham-se. Ganham-se, não se jogam. Isso, o resto é... Para mim, eu aprendi que, na realidade, quando ouvi aquilo, sempre aquilo me ficou gravado, não é? Que é, estas coisas é para ganhar. É isso que nós vamos procurar fazer, não é? Agora, para ganharmos, como sempre eu disse, tens que jogar bem. Se não se jogar bem, não se pode ganhar.
principalmente a este nível, não é? Podes não jogar bem e ganhar quando a tua equipa é tão suficientemente forte comparativamente com o adversário, não é? Não é só a tua equipa ser forte, mas quando a tua equipa é na realidade melhor em todos os aspectos, a qualidade dos jogadores é muito superior a um outro adversário, que é isso que acontece nos campeonatos muitas vezes. Mesmo que não jogues bem, acabas por ganhar, quer dizer, só por algum motivo anormal é que não ganhas. Agora, a este nível, com este conjunto de equipas que estão aqui, se não jogas bem, uma forte probabilidade é perder, quando muito empatas, não é? Por isso, para ganhar tens que jogar bem, e ganhar bem é o que eu digo. Eu sempre disse isso. Jogar bem é defender bem, atacar bem, estar bem nas transições, nas bolas paradas, o adversário não fazer gol à gente e a gente marcar a eles. Isso é que para mim é jogar bem. Fernando Santos voltou a surpreender, tal como foi tradição em 2016. O selecionador agendou uma conversa com os jornalistas. Pedro Neves de Sousa, em direto de Budapeste. Estiveste nos dois momentos desta conversa. Tivemos um momento gravado, que acabámos de ver, e num outro momento, sem a presença das câmaras da CMTV, Fernando Santos disse que não é medroso e até citou Scolari e Pinto da Costa. Não é assim, Pedro? Boa noite. Sim, é de facto nessa conversa informal Fernando Santos citou Scolari e disse que a partir de agora este é um jogo do mata-mata, que a partir de agora não há margem de erro. Também citou Pinto da Costa, não dizendo diretamente que o presidente com quem trabalhou era Pinto da Costa, disse que tinha trabalhado como presidente, que lhe disse que as finais são para ser ganhas e não para serem jogadas. Fernando Santos, foi uma conversa informal em que Fernando Santos foi confrontado com o facto de Portugal ontem só ter tido duas oportunidades de gol, os dois penaltis. Fernando Santos disse que Portugal é uma equipa ofensiva porque neste momento tem 7 golos marcados, mas que falta alguma definição no passe antes do remate para o gol. Disse também que a mudança para a cidade do futebol se calhar não é tão positiva devido à euforia que pode ser criada, e recordou o Euro 2004, em que Portugal perdeu a final frente à Grécia. Disse também que não lê jornais, não vê televisão, mas compreende as críticas, mas que as críticas não o afetam e sabe que para os comentadores, Nelson Semedo é o patinho feio desta seleção. Mantém a convicção que Portugal é candidato à vitória final, prefere não estabelecer qualquer meta para Cristiano Ronaldo. Quanto à Bélgica, disse que elogiou, disse que era uma equipa que tem muita qualidade, já joga junto há muito tempo, mas que o facto de ser a primeira do ranking da FIFA, isso não mete mais pressão à seleção portuguesa, que joga no domingo em Sevilha frente à Bélgica. Não quis dizer se vai fazer alguma alteração ou não, mas deixou tudo em aberto. Pode haver uma ou outra alteração na equipa de Portugal. Como disse o selecionador, todos os jogos agora são finais que Portugal quer vencer. Vamos ver imagens que mostram bem o clima de boa disposição que se viveu hoje na Seleção Nacional. Foi a Federação Portuguesa de Futebol que partilhou e destacou este vídeo nas redes sociais. É um momento em que Cristiano Ronaldo surpreende Pep no treino desta tarde em Budapeste. O capitão da equipa nacional pega numa garrafa e acaba por entornar a água em cima de Pep. Estamos a ver um momento que provocou muitos risos entre os jogadores e elementos da equipa técnica de Fernando Santos. Um treino marcado também por uma boa notícia. Nuno Mendes já esteve no relvado sem quaisquer limitações. Estamos a rever este momento bem disposto entre Cristiano Ronaldo e Pep. Lembro que está muito calor em Budapeste, talvez Pep até tenha agradecido esta brincadeira do capitão da seleção que ontem visou frente à França. Portugal está nos oitavos, vai jogar frente à Bélgica e recordando, pegando precisamente nas palavras do selecionador, abrimos esta conversa na Ligador com o José Manuel Capistrano, Nuno Encarnação, a Rita Garcia Pereira e o Vítor Pinto. Muito boa noite aos quatro. Uma vez que o técnico nacional citou Pinto da Costa, começo por ti, Nuno Encarnação. Obrigado. Citou Pinto da Costa nas palavras certas, é assim que deve ser encarados os próximos jogos, como finais que são para vencer e não para jogar?
Não, são boas palavras, são palavras de incentivo. Reina uma grande confiança na seleção nacional, vê-se uma boa disposição, vê-se que os jogadores acreditam, tal como aquela expressão que o Ronaldo põe no seu Instagram, acreditem, confiem em nós, ou acreditem em nós, já não sei bem qual é que é o hashtag que ele costuma pôr, mas é qualquer coisa como isto. E percebemos que há ali qualquer coisa de especial, quer dizer, que eles acham que vão passar a Bélgica, porque, aliás, vejam bem, quer dizer, nós temos tido um azar dos diabos, porque tem-nos calhado as favas todas. É uma coisa horrorosa. Hungria a jogar em casa com 60 mil adeptos. Depois, Alemanha, França. As próximas favas que nos vão calhar é a Bélgica. É a Bélgica. A Alemanha na Alemanha. Sim. E depois, as próximas favas que aí vêm, do bolo rei, mais umas fatiinhas, é a Bélgica, pode ser a Itália e pode ser a Espanha. Por isso, o jogo, se calhar, mais fácil vai ser a final. Não é? Por esta razão. Agora, eu quero, mas é que ganhemos de qualquer maneira. Com chouriço, sem chouriço, por isso, favas com chouriço, venham elas, não há problema nenhum. Estamos cá para desgostar. Mas que vai ser um campeonato sofrido, vai, porque é um campeonato bem diferente dos outros, com um índice de competição muito forte, onde Portugal tem todas. Quer dizer, não há uma equipa forte onde Portugal não se cruze pelo meio. E obviamente, se este campeonato... E Deus quer que se cruze, que é sinal que passa a Bélgica. E se este campeonato da Europa fosse ganho, ainda tinha outro sabor maior, porque de facto derrotávamos uma quantidade de equipas que eram candidatas ao título do europeu. Por isso quer dizer, acredito como eles acreditam, por isso se eles acreditam, eu também tenho que acreditar. E o Fernando Santos teve razão há 5 anos. Nós podemos estar a discutir a tática e podemos ser... um bocadinho resingões, dizer que não gostamos disto daquilo. Agora, ele, enquanto tiver razão, eu não tenho razão nenhuma. Por isso, eu posso fazer as minhas teorias da salvação, ponha este, tira aquele, não sei o quê, correu mal. Mas enquanto ele tiver a sorte que tem tido, a sorte não é sorte, enquanto essa sorte aparecer fruto do trabalho dele e da tática dele, que remédio tenho se não ter a viola do saco, como também há 5 anos meti, ainda bem, que a razão seja dele outra vez. Rita, pegando aqui neste calendário otimista do Nuno, que nos coloca na final com tantos obstáculos e tão difíceis, está confiante? Estou. Acho que é muito difícil uma pessoa não aderir ao entusiasmo de alguns dos nossos jogadores com o Ronaldo à cabeça. E, portanto, o nosso selecionador tem sempre aquele ar mais ou menos circunspecto. Eu vinha recordando hoje que ele há 5 anos atrás perguntou-nos se queríamos que ganhássemos ou jogar bonito. Hoje tem um discurso ligeiramente diferente, mas de todo modo, no final de contas, o que interessa é a bola entrar, como tem entrado, e irmos passando. Com mais, com menos sorte, no final o que interessa é ganhar. E dá um gosto imenso ver esta equipa, quanto mais não seja pelo espírito de coesão, que uma vez mais vem muito, acredito eu, de Cristiano Ronaldo. E da própria personalidade e da generosidade que ele tem. José Manuel Capristano, Portugal começa este europeu com a tal vitória frente à Hungria, muitos elogios para a equipa, depois aquele jogo frente à Alemanha tão complicado e vieram as críticas. Ontem houve aquele jogo frente à França em que Portugal esteve muito bem, até frente à França. Tem qualidade esta equipa, de facto, para vencer uma Bélgica, depois passar uma Itália, se vier por aí, depois uma França, depois uma Espanha, aliás? Primeiro, deixe-me cumprimentar o painel, deixe-me cumprimentar os telespectadores que estão a ver e a ouvir. E deixe-me só dizer o seguinte: quando há bocado um doutor na Encarnação dizia, a propósito do que o Sr. Pinto da Costa terá dito, de que, ou Fernando Santos, pela boca do Sr. Pinto da Costa, de que as finais são para se ganhar, eu acho que isso é uma frase feita, porque para chegar à final tem que haver dois finalistas, só pode ganhar um e o outro. Quer dizer, isto é uma frase feita, enfim, pronto, vale o que vale. Mas, efetivamente, acho que as finais são para se ganhar, não. Até perfeita, Sr. Capristano. Como diz? Eu diria uma frase perfeita, até. Uma frase perfeita. Eu acho que chegar a uma final, uma prova europeia, já é um mérito extraordinário. Depois, claro, dos dois podes ganhar um, mas há todas as exigências de jogo, lesões, árbitros, etc. Ó, Sr. Capristano, mas já viu que não há nenhuma frase de Luís Filipe Vieira para nós citarmos? Daquelas marcantes. Não, mas vamos lá ver. Mas não há nenhuma. Eu nunca ninguém disse que o Sr. Pinto da Costa não é homem erudito. Nunca ninguém disse o contrário. Aliás, é um poeta. Mas diga-me uma frase de Luís Filipe Vieira para nós cantarmos aqui. Tem muitas. Mas não faz a comparação. Estamos a falar de Portugal, não é Luís Filipe Vieira. Uma frase. Tenho na massa de sangue. O senhor não resiste. Bom, mas
Em relação... Desculpe, em relação à pergunta que me fez, em relação a... Já não era se há qualidade nesta equipa portuguesa, de facto, para um calendário tão difícil que se adivinha. Ele sabe a minha opinião relativamente à gratidão e à ingratidão. A verdade é que o Sr. Fernando Santos deu-nos o que nunca nenhum treinador nos tinha dado. Campeonato da Europa. Depois a Liga das Nações. Toda a gente diz que Portugal joga mal. Eu aí é que prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. E o Sr. Fernando Santos tem realmente este jogo que ele não gosta que siga, que é um jogo medroso. Enfim, mas pronto, não dá aso, na minha opinião, à categoria dos jogadores que tem ao seu dispor, mas a verdade é que vai ganhando. E eu faço aquilo que ele me deu, que nunca ninguém tinha dado, parafraseando o Dr. Nuno Encarnação, ele deve saber mais de futebol do que eu, porque eu tenho a mania que devia jogar o A e não o B. Mas ele jogando o B ganha. E, portanto, tem-nos dado grandes triunfos, tem-nos dado grandes alegrias. Curiosamente, neste jogo com a França, já tivemos as 4. Podíamos ter ficado em primeiro, em segundo, em terceiro, e em quarto. Repararam nisso? Tivemos cerca de 13 minutos fora Exatamente. do europeu, portanto... Ficámos com o bronze. Mas pronto, continua assim, continua a jogar como ele quer e continua a ganhar para a alegria deste povo, bem precisa. Vítor, durante o encontro de ontem, muito se falou do momento do penalti apontado por Benzema, que houve ali uma certa tensão entre Cristiano Ronaldo, Pepe e também Rui Patrício. Este vídeo que hoje é divulgado pela Federação mostra que esse momento mais tenso ficou apenas dentro das 4 linhas? Bem observado, André, boa noite antes de mais. A questão creio que aqui é simples. Numa seleção como a portuguesa, eu não quero acreditar que algo tão estrutural e essencial como identificar quem são os marcadores de grandes penalidades das equipas adversárias e de que forma é que vão ser abordadas essas cobranças sejam deixados ao livre-arbítrio do guarda-redes. No mínimo, e essa é uma das funções das equipas técnicas, e mesmo o Rui Patrício é especialista em defender penaltis, há um trabalho prévio que é feito. Naquele momento, acredito que o conhecimento que Pepe e Cristiano Ronaldo teriam do trabalho ao longo de várias épocas com o Benzema levou-os, se calhar, a perceber que naquele tipo de momentos o Benzema colocaria ali a bola no lado esquerdo dele, no lado direito do Rui Patrício. Aliás, porque uma da parte dos estudos que é feito nessas circunstâncias é, mediante o momento do jogo, para onde é que o jogador remata. Porque há jogadores que marcam penaltis na primeira parte de uma determinada maneira, se for num momento decisivo da partida, procuram uma zona de conforto. E esse estudo é feito ao milímetro. Não acredito, e eu acompanhei, por exemplo, a seleção portuguesa já há muitos anos num europeu também, e até fiz um trabalho numa visita que fiz às instalações, com a forma meticulosa como as cassetes de vídeo eram distribuídas em momento de jogo, até pelos jogadores adversários, o que fazia o momento ofensivo e o momento defensivo. Isto foi há uns anos. Imagino agora o grau de pormenor que existe. Portanto, Rui Patrício tinha que ter identificado como é que encararia um penalti de Benzema, que era o marcador da França, e reagiu muito provavelmente conforme tinha pré-delineado esse trabalho. A indicação que veio do Pepe e do Ronaldo provavelmente é uma indicação correta. Provavelmente, se Rui Patrício seguisse esse instinto, tinha muito mais probabilidades de defender, mas criou-se aqui um conflito entre provavelmente aquilo que já estava preparado de antemão e a inspiração do momento, 2 jogadores de peso da seleção como são Pepe e Cristiano Ronaldo, e Rui Patrício, creio eu, que terá seguido aquilo que estava pré-planeado e afinal quem tinha razão, e nisto jogadores ratos e veteranos e experientíssimos de 1000 batalhas como Pepe e Cristiano Ronaldo sabiam do que estavam a falar. Provavelmente, olha, se Rui Patrício tivesse seguido a inspiração do momento, aquele rasgo, tinha defendido aquele penalti e, olha, se calhar não tínhamos ferido tanto ao longo da segunda parte. Ainda assim teve tempo para se redimir, claro. Vítor, com uma defesa, 2 no mesmo lance, extraordinárias. Rui Patrício, que vai ser o jogador da Roma, treinada por José Mourinho. O interesse do clube italiano já era conhecido há várias semanas. Hoje o jornal Corriere dello Sport diz que o acordo está fechado. Tiago Pinto, ex-diretor-geral do Benfica, terá tido um papel decisivo nas negociações. O guarda-redes da Seleção Nacional deverá assim sair do Wolverhampton, no clube inglês. Rui Patrício está, desde que deixou o Sporting, na sequência do ataque à Academia de Alcochete. Prepara-se agora para uma nova etapa na carreira. A imprensa italiana revela que foi o próprio José Mourinho quem pediu a contratação do guarda-redes de 33 anos. O negócio deve ser oficializado depois da participação da seleção portuguesa no Campeonato da Europa. Teve, ao que tudo indica, um papel importante, Tiago Pinto, também nestas negociações. Vítor, um guarda-redes que foi o pedido de José Mourinho na Roma. Sim, um pedido muito claro e muito assertivo de José Mourinho. Não será o único pedido de José Mourinho. Há vários jogadores que provavelmente, ou vários reforços que José Mourinho precisa para tornar a Roma mais competitiva. E isto esta oportunidade chega num momento crucial da carreira de Rui Patrício, que a nível de clubes, depois da passagem em Portugal e a forma como saiu do Sporting, no Wolverhampton já jogou na Liga Europa, mas não tinha perspectiva de crescimento esportivo a nível de clube. Portanto, o seu percurso mais significativo a nível de seleção, ao integrar este projeto da Roma com José Mourinho como timoneiro,
se calhar muda completamente o cenário para Rui Patrício, passa a estar numa realidade mais exigente. A Roma vai disputar os lugares cimeiros da Série A seguramente com Mourinho ao leme. A ideia é estar na Liga dos Campeões, a ideia é ser competitivo na Liga dos Campeões nas próximas épocas. Portanto, para Rui Patrício é um passo em frente e é finalmente um sinal de que o mercado começa a mexer um bocadinho, porque como tu dizias à tarde, André, não é propriamente que o mercado esteja parado. O problema é que há muitos entretantos e há poucos finalmente. E se calhar, precisamente por haver pouco dinheiro, é que os clubes mexem, remexem, voltam a mexer, voltam a procurar, voltam a indagar, voltam a falar, voltam a conversar e depois torna-se muito difícil fechar negócio. E neste caso está iminente o fecho do negócio por parte do Rui Patrício. Às vezes é uma questão de timing que está a chegar o dia 30 de junho e, como sabes, André, é o fecho das contas da temporada e às vezes convém meter os custos a partir de 1 de julho na temporada seguinte, mas rapidamente será esta situação resolvida e o Rui Patrício vai ser um tal pilar que o José Mourinho pretende para a baliza da Roma. Rita, acompanhou a carreira certamente de Rui Patrício, especialmente nos tempos de Sporting. Quando saiu de Alvalade, era este o rumo que via para a carreira de Rui Patrício ou acha que o guarda-redes merecia, se calhar, clubes com mais nome na Europa? Honestamente, acho que foi a saída possível, tendo em conta a forma como tudo decorreu. Eu sei que o Rui Patrício não é uma figura consensual entre os sportinguistas, até pela forma como saiu, mas eu aprecio essencialmente as qualidades profissionais. Essas eu penso que estão presentes, já têm dado muitas mostras, em particular na seleção, e portanto acho que está exatamente onde merece estar. Aquela solução na altura foi obviamente uma solução de recurso, tendo presente o que se passou em Alcochete, as resoluções que os jogadores apresentaram. Rui Patrício não foi o único e as resoluções eram todas. Eu ainda me recordo que até diziam que tinha sido no meu escritório a fazê-las. Nunca esteve envolvido com isso. Mas elas, de facto, eram muito parecidas umas com as outras, para não dizer quase iguais. E, portanto, teve que se arranjar uma solução naquela altura e foi possível. Até tendo presente quem era, na altura, o agente dele. Agora, creio que estará num clube que está à altura de Rui Patrício. Pelo menos das suas qualidades profissionais. Rui Patrício, que vai jogar na Roma na próxima temporada, vai ser treinado por José Mourinho. Por cá também já há novos rostos. Rodrigo Pinho já foi apresentado como jogador do Benfica. O antigo avançado do Marítimo chega ao Benfica a custo zero e assina a contratação até 2026. A contratação já era conhecida desde janeiro, mas apenas esta semana o Benfica oficializou a chegada do reforço. Rodrigo Pinho diz que a mudança para o Benfica é um grande salto na carreira. O avançado brasileiro marcou 15 golos em 21 jogos na época passada, chega ao Benfica depois do ano mais produtivo da carreira, mesmo tendo perdido boa parte da temporada por lesão. José Manuel Capistrano, parece-lhe que é uma aposta para a primeira linha, para o 11, a chegada de Rodrigo Pinho, sabendo que foi um pedido de Jorge Jesus. Permite-me só que me refira em relação ainda ao Rui Patrício, dizendo que além de um grande profissional, é oriundo de uma terra que é a minha segunda terra, que é Leiria. E por isso, como ele é um homem de Leiria, a minha mulher é de Leiria, eu gosto muito de Leiria, vivi lá há muitos anos, ainda hoje tenho lá interesses. Até por isso tenho um gosto especial pelo êxito dele. Está num clube agora com mais dimensão que o Wolverhampton. O senhor Capistrano, pode-se dizer mesmo abençoada contratação, não é? Sim, abençoada. Em Roma só podia ser abençoada a contratação. Em relação ao jogador, as informações que eu tenho é que há grande aspecto. Primeiro, tem razão quando diz, e bem, que este jogador foi comprado a pedido do treinador do Benfica. E, em segundo lugar, as expectativas da estrutura do Benfica, segundo minhas informações, são as melhores em relação a este jogador. Eu, sinceramente, vi-o jogar poucas vezes, não tenho grande autoridade para estar a falar, mas como acredito na estrutura do meu clube, e se a estrutura, nomeadamente o treinador, entendeu que é um jogador... Mas daquilo que sabe é uma aposta para ser titular, era nesse sentido a minha questão. O titular, se considerar titular o 11, eu admito que não. Mas se considerar titular os 18 que vão para o banco... Não, os que jogam mais que vão para o banco, aí já admito que possa ter a sua oportunidade. E repare, como sabe, com o Campeonato Nacional, a Taça de Portugal, a Taça da Liga, a provas europeias, a esquerda que o Benfica consiga ir longe, etc., não podem ser 11, nem 17, nem 18. Há muito torneio, há muitos jogadores, há muita competição e, portanto, os jogadores nunca são demais. Diz que tenham qualidade. Qualidade é que é preciso ter. Com a chegada de Rodrigo Pinho, Nuno, aumenta o número de avançados no plantel do Benfica. Acreditas que até ao final deste mercado, por exemplo, nomes como Seferovic e Carlos Vinícius vão sair? Pois, com esta qualidade de um barrote de madeira com 30 anos, ainda por cima, que é o Pinho, não é? E ainda por cima assinando por 5,
deve estar aqui uma grande promessa, porque contratar um ponta de lança com 30 anos e assinar por 5 é de facto alguma coisa que me faz um bocadinho de... Enfim, faz-me pensar se de facto não está ali um Maradona com 30 anos, uma coisa diferente. Vítor, o Nuno realçava o facto de ser um contrato de 5 anos para um jogador que já tem 30 anos. Faz sentido? Eu realço mais um aspecto, porque a melhor época da carreira de Rodrigo Pinho foi esta época no Marítimo, apesar dos problemas físicos que teve a partir de, sobretudo, do mercado de inverno. Mas olhar numa perspectiva global, a sua passagem por Marítimo deu 39 golos em 4 épocas, portanto é uma média inferior a 10 golos por temporada. Por isso é que este desafio intriga-me bastante, eu já referi à tarde, e eu tenho plena consciência, eu sou capitão, também costuma estar atento ao mercado à tarde, tenho plena consciência que é uma escolha de Jorge Jesus, que há grande confiança na estrutura do Benfica, a todos os níveis, até na direção do Benfica, não só na vertente técnica, creio que há uma sintonia interna em relação a esta aposta em Rodrigo Pinho. Para mim, eu já tive alguns meses para me habituar a isso, mas fiquei até ligeiramente surpreendido com isso, mas de facto há quem acredite que mesmo perante as opções que o Benfica já tem, e temos que ter em conta que a concorrência não é fácil para Rodrigo Pinho, por muito que Darwin possa estar lesionado, ainda há Seferovic, que não vai ser fácil colocar no mercado face ao europeu que está a fazer, que não está a ser nada de especial. Depois Carlos Vinícius, desvalorizado, porque foi o melhor marcador do campeonato, e é um jogador que o Benfica tem que aproveitar. E ainda estamos a falar de Gonçalo Ramos, por exemplo, que é um jogador também que vai reclamar o seu lugar na equipa e tem cultura de Benfica. Nesse sentido, havendo 5 opções exclusivamente para a posição 9, já para não falar de Luca Waldschmidt, por exemplo, vai ser uma concorrência dura para Rodrigo Pinho, mesmo nesta fase inicial da temporada. Por isso estou com bastante expectativa de ver como é que Rodrigo Pinho se vai adaptar e, sobretudo, como é que Jorge Jesus está a pensar retirar de Rodrigo Pinho esse melhor rendimento, sendo certo que no Benfica tem outro tipo de pressão, vai ter que se adaptar à realidade de jogar num grande clube, coisa que nunca lhe tinha acontecido, pelo menos no futebol português, e esse é o grande desafio que se vai colocar a Rodrigo Pinho. Como é que ele, de facto, experiência já tem aos 30 anos, como é que vai reagir perante um facto completamente diferente em termos de carreira e como é que vai, sobretudo, lidar com essa realidade de ter uma concorrência a sério, como provavelmente também nunca teve que enfrentar nos treinos. Há jogadores que conseguem reagir, impor-se, ganhar o seu espaço rapidamente e fazer a diferença. Creio que é essa a ideia, por isso é que Jorge Jesus queria que, se Jorge Jesus não tivesse essa convicção, tenho a certeza absoluta que não tinha pedido para Rodrigo Pinho ainda ser transferido no fecho do mercado de inverno, porque agora no verão ainda tem a pré-época, seguramente um mês, para conseguir adaptar Rodrigo Pinho. No mercado de inverno, Rodrigo Pinho tinha que chegar a render no imediato. E se Jorge Jesus achava que Rodrigo Pinho podia render logo a partir de fevereiro, é porque está muito confiante no que Rodrigo Pinho pode dar ao Benfica e, sendo assim, é um jogador no mercado interno, não é um jogador que implica um grande investimento. Todo o rendimento que der pode ser benéfico em termos de aposta para o Benfica. Vou passar a bola ao Nuno, porque estavas a rir. Porquê, Nuno? Estava a rir porque o Vítor Pinto estava muito delicadamente a dizer que o Rodrigo Pinho nunca tinha estado em grandes clubes, pelo menos em Portugal. E eu fui ver no meu cardápio aqui, então quais é que são os clubes no Brasil que ele representou? Sim, foi o Madureira, sim, o Bangu e o Cabo Friense. Vejam bem. Mas a realidade brasileira é diferente. Por toda a gente conhece isto, não é? Sim, sim. Bangu, Cabo Friense e Madureira. Por isso são os grandes clubes onde o Rodrigo Pinho alinhou no Brasil antes de ir para Portugal. E, de facto, estas declarações do Rodrigo Pinho ainda entusiasmam mais, quer dizer, entusiasmam qualquer adepto, porque ele é uma pessoa efusiva, por isso eu acho que este rapaz tem que ter o estádio à pinha para receber o Pinho, porque entusiasma, aliás, entusiasma qualquer adepto benfiquista. Eu espero não me arrepender daqui a uns meses com estas minhas declarações, porque obviamente que o Sr. Capistrano estará cá para me fazer guarda se o Rodrigo Pinho de repente marcar um hat-trick no Dragão. Estou a arriscar tudo sozinho, mas daqui a uns meses depois falamos, não é? Até não estou a ver na cara do Sr. Capistrano uma alegria efusiva. Bem, o Rodrigo Pinho veio do Rui Pedro Brás, qualquer coisa assim do género. Eu acho, dá licença. Claro. Eu acho que o entusiasmo ou não? Os benfiquistas não está a ver. Vamos lá ver. Não se está a ver que sim. Vimos-la marcar gols em jogos contra os grandes, por exemplo. O que eu não aceito, sem o aval do treinador. Se eu acredito no treinador, isto é muito simples. Se eu acredito, o treinador também falha, toda a gente falha. Eu também falho, o doutor também falha, André também falha, toda a gente falha. Mas em teoria, em princípio, há uns que falham mais que outros. E para mim, se eu acredito neste treinador é porque julgo que ele falha menos que os outros. E portanto, se ele avaliza a contratação deste jogador,
Eu não o conheço bem, mas ele conhece, por isso o quis. Eu tenho que dar o meu aval. O meu aval não tem nada a dar o meu aval. O meu agramento, eu estou de acordo. Não é preciso estar aqui aos saltinhos para dizer que estou feliz. Agora, é curioso. Diga-me só uma coisa. Em clube jogou Taremi antes de ir para o Porto? O Taremi? Rio Ave e mais quem, Sr. Não jogou no banco. É internacional iraniano, doutor. Não Jogou em no banco, mundiais. Portugal no Mundial. O Irão é uma grande seleção. Por acaso hoje por acaso almocei com um senhor, ex-treinador em Portugal, que também esteve no Irão. O Irão é uma grande seleção, por acaso. Não é? Até não é. As dificuldades que criou a Portugal no Mundial de 2018. É capaz de ser igual ao Iraque, ou por aí. Madureira ou com o Cabo Friense. Pois, mas não vale a pena, não vale a pena. Vamos lá ver. Não vale a pena estarmos a fazer estes subjetivismos, porque vamos estar tempo ao tempo e na altura diga-se, olha, doutor, teve razão, não presta para nada. Ou então o senhor diz assim, ó fulano, olha que afinal o senhor tinha razão, e que eu não estou a dizer se é bom ou mau. Repara, é que eu nem estou a dizer se é bom ou mau. Estou a dizer que o meu treinador, a quem eu dou, a que eu acredito, diz que ele é bom. Por isso, para mim, e ele tem um ar mais mais matador do que o RDT, por exemplo. Está ali a falar para mim. Eu estava a dizer que ele tem um ar mais matador que o RDT. Faltava-me essa. É que os senhores têm um disco. O doutor é de PSD, não é? Mas olha que há um partido que está sempre a dizer o mesmo disco. O doutor não é desse partido. Vítor. É que normalmente as apostas em jogadores como o Rodrigo Pinho fazem-se em jogadores mais jovens e mais margem de progressão. Mas eu subscrevo a 1000% o que o Sr. José Manuel Capistrano disse, porque isto vai tudo ter a confiança que se tem em Jorge Jesus. Porque, por exemplo, o presidente do Benfica tinha praticamente tinha garantida a contratação de Taremi para o Benfica e Jorge Jesus não quis Taremi. Portanto, se Jorge Jesus não quis Taremi para o Benfica, provavelmente, precisamente por ser do Irão, que não é uma grande seleção, mas no Mundial contra Portugal parecia. Agora, em relação ao Rodrigo Pinho, se Jorge Jesus quer, e quer tanto, e queria mesmo já no mercado de inverno, há que ter a confiança total que o treinador vai retirar o melhor rendimento, seguramente, do Rodrigo Pinho. É exatamente igual ao Gil Dias, e seguramente até acima daquilo que o Taremi... E sendo que neste momento criámos, a seguir ao fator RDT do turno de encarnação, estamos a criar o fator Taremi para medir o Rodrigo Pinho, então ao longo da época vai ser interessante medirmos o rendimento de Rodrigo Pinho em Taremis. E já agora mesmo para terminar, no caso do Pepe, como o Sr. José Manuel Capistrano sabe, o Foco do Porto contratou o Pepe ao Marítimo com 21 anos. Ele depois regressa como veterano, mas é um regresso ao Foco do Porto depois de ter sido vendido por 30 milhões ao Real Madrid, perdão. Portanto, também numa situação dessas em que o jogador dá muito dinheiro, também há que os clubes portugueses em geral têm a facilidade depois de abrir as portas aos jogadores para regresso. É o esteio da defesa da seleção. E da seleção nacional, exatamente. Rita, calculo, e até porque aqui não seguimos com muita atenção clubes como Bangu ou Madureira que não tenha seguido a carreira do Rodrigo Pinho quando fez essa passagem pelos clubes brasileiros, mas há não elevadas expectativas para este jogador que chega do Marítimo ao Benfica? Eu presumo que as grandes expectativas sejam dele próprio, porque ele é que teve uma progressão enorme, passando do Marítimo, onde nem sequer jogou na parte final do campeonato, para o Benfica diretamente. Portanto, teve também lesionado, não é, Rita? Por isso mesmo, ainda mais estranha ser por 5 anos. E que é um clube com o qual eu simpatizo muitíssimo. Espero honestamente que lhe corra bem. Não espero que marque golos, mas espero que lhe corra bem. Mas, de facto, é uma contratação estranha. Autogolos dá para marcar. Autogolos pode ser, sim. Autogolos, muitos. Mas é uma contratação um pouco estranha, porque vem lesionado. Já tem alguma idade para jogador de futebol. É avançado, como o Dr. Nuno dizia. E não se tem nota de ele ter feito uma época extraordinária no Marítimo. E não mesmo vejo na última. Naquele quadradinho ali ao lado, não vejo o Sr. Capistrano com uma reação. O medidor aqui é o ar do Sr. Capistrano, já percebi. É uma outra unidade de medida além de Taremi. Começa a rodar na cadeira, é sinal que a coisa não é sinal de que vamos mudar de tema. Vai esperar para ver, não é assim? José Manuel Capistrano vai esperar para ver o que poderá fazer Rodrigo Pinho. Acho que eu vou esperar e os outros circunstantes também vão esperar. E podem se arrepender do que estão agora a dizer. É que eu não estou a dizer que sim, eles é que estão a dizer que não. Eu estou a dizer, vamos ver, vamos ter calma. Acredito no treinador. Ele é que o avalizou. Mas se este Pinho der uma jangada de pedra, aí quem se vai rir, sei eu quem é. Vamos ver. Uma jangadazinha de pedra. E vamos ver quem é que se vai rir. Em Alvalade está mais perto de ser
jogador do Besiktas. A saída do Sporting está praticamente confirmada. O internacional português desistiu de ficar em Alvalade depois de o Sporting ter ficado longe do valor pedido pelo Inter. O clube italiano queria 7,5 milhões de euros pelo médio de 28 anos. Mas o Sporting só ofereceu 4 mais 1,5 por objetivo. João Mário ficou mesmo magoado com a situação, esperava um esforço maior da parte do Sporting, por isso está agora a ouvir outras propostas, além do Besiktas, também o Nice e o Villarreal estão atentos a esta situação e à possibilidade de contratarem João Mário. Entende, Rita, esta decisão do Sporting de não subir a proposta para ficar com João Mário? Acho que tínhamos ficado neste ponto a semana passada, justamente. Quando o programa acabou. Não tivemos a oportunidade de Não tivemos a oportunidade, exatamente. Eu estive a ouvir atentamente o Vítor hoje à tarde e percebo, apesar de, como lhe dizia a semana passada, nestas coisas ser um pouco sentimental, existindo constrangimentos financeiros, como parece que existem, também não acredito que possa existir outro, porque o que os separou foi uma proposta arranjada pelo agente de 7,5 milhões, penso eu, para a proposta que foi oferecida pelo Sporting. Portanto, na prática, o que os separou foi dinheiro. Também percebo, devo dizer, apesar de tudo, a mágoa do trabalhador-jogador que queria ficar em Portugal e no Sporting, principalmente depois desta época. É uma história que tem um final, quanto à relação dele com o Sporting, menos feliz, de facto. Mas se forem as contingências financeiras a explicar, nada a dizer. São só essas contingências, Vítor, que explicam esta decisão do Sporting. Vimos o Sporting já a fazer grandes investimentos. O treinador, Paulinho, está também a aumentar as propostas, por exemplo, por Ricardo Gaio. Foi apenas constrangimentos financeiros, foram apenas constrangimentos financeiros que ditaram este desfecho? Sabes, André, às vezes uma das coisas que ouvimos em conversas de café, as pessoas a dizer como é que é possível, tem dinheiro para este, tem dinheiro para aquilo, como é que não tem dinheiro para o outro? Só que a questão é mesmo essa, se tem dinheiro para fulano ou para cicrano, depois quando chega a altura de Beltrano, pode já não haver dinheiro. Agora a questão que se coloca aqui é simples. A questão de João Mário é... Mas fica não a ideia que João Mário queria mais ficar no Sporting do que o Sporting queria que João Mário... Claramente, porque o João Mário queria finalmente acabar com esta agitação permanente na sua carreira. Face à sua idade, João Mário, ao renovar pelo Sporting e nas condições em que iria renovar em termos de contrato, estava a fazer o último grande contrato seguramente da sua vida, a menos que depois, eventualmente, ainda voltasse a renovar pelo Sporting. Mas ele fez quase uma opção de terminar a carreira no Sporting. É isso que o João Mário estava a fazer quando se mobilizou para ficar em Alvalade. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. Se a realidade financeira do Sporting é esta que estamos a acompanhar nas últimas semanas e as informações que vamos tendo correspondem à realidade, até porque, Andreia, temos que ser realistas, Nuno Mendes não vai sair do Sporting, ou seja, a grande receita que o Sporting ia ter neste defesa muito dificilmente se vai concretizar. A conclusão que começamos a chegar é que o Sporting, em primeiro lugar, só por algum milagre de mercado, e o Sporting, apesar de estar a ser apoiado por pessoas que têm grande capacidade de intervenção no mercado, é difícil conseguir esses milagres, talvez algum jogador emprestado de algum grande mercado europeu, mas com exceção de um milagre desses de mercado, o Sporting não vai conseguir repor a perda de qualidade de João Mário. João Mário é um grandíssimo jogador que, para a realidade competitiva que o Sporting vai enfrentar na próxima época, com muito maior exigência no campeonato, porque já ouvi dizer isso aqui e subscrevo, os rivais estão avisados. E ainda por cima, que com a sobrecarga de Liga dos Campeões, que a Liga dos Campeões vai ser muito desgastante para o Sporting, para conseguir subir qualitativamente a equipa, porque aquilo que nós falámos, André, aqui sempre foi o desafio que se coloca a Barandas e a Assad, a Rubem Amorim, ao presidente Frederico Barandas e a Gobiana, é agarrar neste núcleo duro e conseguir dar-lhe um pouco de consistência, de veterania, de experiência, de estofo de Liga dos Campeões. E o primeiro passo desta caminhada de Sporting rumo a uma época que vai ser muito complicada, apesar do Sporting ter as faixas, foi perder João Mário, que é um jogador que é muito importante em termos estruturais, dentro de campo, no balneário, e era um jogador que praticamente consolidava o espírito de clube. Portanto, a partir daqui, uma coisa tenho a certeza, vai ser muito difícil o Sporting repor esta qualidade, mas a decisão foi completamente racional, independentemente de um ou outro momento em que não tenha havido, se calhar, o entendimento que podia ter havido entre as partes nas conversas que foram mantidas. A verdade é que o Sporting, face ao salário elevado de João Mário, ao que teria que pagar ao Inter, pondo tudo na balança, ia abranger um investimento que foi considerado extremamente pesado para o Sporting. A partir daqui,
perdido João Mário, porque creio que se trata de um capítulo encerrado, o Sporting obviamente vai ter que resolver esse problema e resolver o problema do meio-campo numa altura em que há incerteza em relação à Palhinha. Conseguir recuperar esse talento, qualidade, experiência, veterania, visão de jogo que João Mário tinha, não vai ser tarefa fácil, mas é aqui que entra Rubem Amorim. Rubem Amorim conseguiu ser quase um alquimista na época passada, transformando alguns reforços improváveis em grandes jogadores e figuras do campeonato. É isso que vai ser pedido a Rubem Amorim, que agora, não tendo um João Mário, que era um jogador já feito e um jogador de primeira linha, que consiga encontrar um diamante em bruto e transformar em mais uma figura improvável do campeonato. Foi, de facto, uma decisão racional do Sporting? Foi, financeiramente foi. Eu acho que as pessoas não têm a noção da dificuldade com que os clubes em Portugal vivem, todos eles. No dia-a-dia, mas depois não se esqueçam do salário que todos os meses têm que pagar àquele jogador. E o João Mário era daqueles que tinham um salário elevadíssimo para as capacidades do Sporting. O Sporting só podia contratar João Mário nesta contratação, que era muito útil, se, por exemplo, tivesse vendido pote. Imaginem que vendia pote e aí já dava para o João Mário, dava para mais um outro médio. De outra maneira, o Sporting não podia ter esta massa salarial. Não é tanto pelo valor que pagavam ao Inter, que não era um valor exorbitante, Paulinho e Rubén Amorim. Por isso são valores muito grandes de investimento que fizeram e com massas salariais também, que obviamente não chegam ao nível de João Mário, mas foram um esforço financeiro para o Sporting. Quer dizer, o dinheiro não fica sempre, não é eterno nos cofres do clube. Agora ganharam mais 30 milhões ou 28 milhões com a Liga dos Campeões, mas isso não chega para tudo. José Manuel Cabrestano, a experiência de João Mário, tendo em conta que o Sporting vai, por exemplo, voltar à Liga dos Campeões, poderia aqui ter sido importante para a equipa de Rubén Amorim, sabendo que há muitos jovens no plantel? Sim, o João Mário é uma figura emblemática do Sporting e é um líder do Sporting. E é do Sporting, mas a verdade é que contra factos não há argumentos. Quer dizer, efetivamente, como o Dr. Nuno Encarnação, que é aliás um brilhante gestor, diz, e é verdade, é que neste momento os clubes obrigam-se a vender os seus ativos por valores inferiores àquilo que teriam vendido há 2 ou 3 anos, para além do resto, para baixar a folha salarial. Claro. Para baixar a folha salarial, porque os jogadores em Portugal e no mundo estão a receber ordenados fabulosos. E, portanto, a crise já vai no 2º ano. Ninguém esperava que, efetivamente, a crise pandémica continuasse ao ritmo que está. Toda a gente pensava, o ano passado, eu pensava, o ano passado que este ano, no verão, estávamos, não digo libertos, mas numa situação quase normal. E não estamos. Pensávamos que no Natal, até que no Natal estaríamos assim. Exatamente, e agora o espectro... Não querendo lembrar do Sporting, não é? Falar em Natal não quero fazer. Vamos ter mais um ano, pelo menos, não é? Mais um ano de angústia, com fracas assistências ou nenhumas, com merchandising, como a gente sabe. Se formos jogar a Hungria, não é? Que aí são 60 na mil. Hungria sim, exatamente, eu não percebo. Na Hungria é tudo ao molho e sem Deus. E já vamos